Meu pai nasceu em 1902, né? Então você imagina que Belém do Pará, em 1902, quer dizer, era uma selva amazônica. Era uma, a floresta amazônica, ela estava muito próxima da cidade. Então, ele tinha um tio que tinha um sítio assim perto de Belém que ele frequentava e o sítio ele tinha contato com animais selvagens. Quando meu pai contava as histórias da infância dele, ele não falava de animais domésticos, ele falava de animais selvagens. Ele falava que andava com uma vara batendo assim no mato para espantar as onças, entende? Para espantar, quer dizer, e o lago o rio, né, que ele nadava no sítio desse tio, que era irmão da mãe dele, da minha avó, tinha jacarés. Então ele ficava brincando com os jacarés, que quando o jacaré afundava para vir ir na direção dele, ele mudava, ele saía correndo para o outro lado. Então a brincadeira de engana jacaré, né? E assim ele tinha, quer dizer, ele era um pequeno selvagem, né? Ele tinha uma estreita relação com a natureza e isso e isso eu acho que deu a ele uma sensação de liberdade imensa, que sempre foi muito importante, assim, não só a liberdade, mas a relação com o próprio corpo, porque ele vivia trepado nas árvores. Belém do Pará é uma cidade cheia de mangueiras, e o meu pai elegia as árvores que ele como assim. Então, você está me Agora deu escutando? certo. Bom, Ah, voltou, o sim. som voltou. Ele se apossava das árvores, então as árvores eram a segunda casa dele, né? Então era um menino assim muito livre, muito solto na cidade e tinha muita energia. E isso fazia com que ele fosse muito inquieto, muito talvez tivesse até dificuldade de se concentrar para poder frequentar a escola. Ele era muito insubordinado, tinha uma personalidade muito forte. Então deu muito trabalho para o meu avô e para minha avó. E o meu avô era um empresário, foi um homem que vinha de. Ele era a segunda geração do escocês, que foi o primeiro a vir para o Brasil, o George, em 1826. O meu pai é a terceira geração nascida no Brasil. O George teve 5 filhos e um deles foi o Pedro, que teve 15 filhos, sendo que faleceram 2, então sobreviveram 13 filhos, que um deles é o meu avô, e o meu pai, quer dizer, a terceira geração, né? Então, Seu pai é o 12º filho, né? Se eu não me engano. como? Seu pai é o 12º filho, se eu não me engano, né? Não, meu avô teve 8 filhos. Não, o Gastão é o 12º filho, ou não? Eu acho que sim. É. Você está me perguntando, está me falhando um pouco a memória, assim, a escala, né, de nascimento. Mas foram 6 homens e, e 7 mulheres, né? Então, e todos os homens foram mandados para a Alemanha para estudarem, fazerem faculdade. E o meu avô morou 10 anos na Alemanha, se formou em Química. E como na época Belém do Pará era parada dos navios que vinham para o Brasil, ele conheceu a minha avó e acabou adotando, decidindo por conta dela, de ter se apaixonado por ela, se estabelecer em Belém. E ficou por 20 anos.
E ele era um homem muito assim, o meu avô era um aventureiro, ele era uma pessoa, embora fosse químico, ele não exerceu a profissão de químico, ele foi empresário, ele fabricava dinamites, ele tinha assim uma vida completamente aventureira, ele gostava de jogo, e, mas ele acabou abrindo, sendo empresário de circo, e o circo na época era o espaço de entretenimento, né? E numa ida para Manaus com o circo, ele teve contato com a trupe de japoneses que tinham acabado de chegar e iam se apresentar, fazer uma luta, enfim. E ficou, por conta desse encontro, ele, eu não sei, não tem assim claro se foi ele que convidou, mas um dos japoneses, o Mitsui Mae, que conhecido como Conde Koma, foi para Belém e ficou amigo do meu avô. E por conta dessa amizade, dessa proximidade, o meu pai acabou indo aprender jiu-jitsu com o Conde Koma, que ele ministrava aulas primeiro na casa dele, depois no clube, num clube em Belém. E o meu pai, assim, entre idas e vindas, porque ele também viajava muito, ele aprendeu jiu-jitsu com o Conde Koma e tinha o assistente, também um dos alunos já mais adiantados, quando meu pai começou a aprender, que era o Jacinto Ferro. Então, ele se encontrou, ele encontrou, assim, ele teve um encantamento, assim. O jiu-jitsu teve uma representação para ele enorme, porque ele era um homem franzino, era um garoto franzino, com uma personalidade, um temperamento muito forte, e mas ele fisicamente era desprovido, ele era muito magrinho. Então, o jiu-jitsu deu a ele segurança para enfrentar a vida, para se colocar diante do outro, e que foi fundamental. Isso abriu, assim, é como se tivesse aberto um mundo para ele. E E em 1922, por volta de 1922, o pai, o meu bisavô, o pai do meu avô, morreu, faleceu, e ele então veio com a família para o Rio de Janeiro. Ele voltou para o Rio de Janeiro com a família, com os 8 filhos. E foi quando meu pai começa a vida dele no Rio de Janeiro e aos poucos vai retomando assim a relação com o jiu-jitsu. Não fácil, assim, ficou demorando até mais do que talvez ele gostaria.